O juiz Sérgio Moro determinou a intimação do ex-presidente Lula em investigação da Lava Jato sobre presentes que ele recebeu e estão guardados no cofre de uma agência do Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Cerca de 150 objetos classificados como joias e obras de arte foram localizados pela Polícia Federal neste cofre. O material está guardado desde janeiro de 2011, quando Lula deixou o Planalto. Entre as peças está um crucifixo que o ex-presidente levou do palácio quando deixou Brasília, o que provocou polêmica na época. A maior parte dos objetos foi recebida por Lula como presente de outros chefes de Estado. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou nesta sexta-feira que, devido ao tamanho do processo, a decisão sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula e se ele e os outros 15 acusados serão processados ainda deve demorar. A juíza responsável pela decisão manteve o pedido em segredo de justiça. Acusado pelo Ministério Público de São Paulo de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, ele teve a prisão pedida à Justiça porque poderia atrapalhar o andamento do processo e causar desordem social. Este advogado é representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, porém, considera que não há motivo legal para a prisão do ex-presidente. Nenhum dos requisitos da prisão cautelar está presente, pelo que eu li, inclusive do próprio pedido do Ministério Público. E esse é o grande perigo do contra-exemplo de um pedido como este, irresponsável. Ninguém no Brasil deve ser preso com base nesses pretensos argumentos. Parlamentares também criticaram o pedido dos promotores. Esse pedido de prisão preventiva, nem o PSDB concordou, soltou a nota ontem. Mas é uma perseguição contra o presidente Lula. Então ele está sereno, está tranquilo, mas está muito indignado. O vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público rebate as críticas e diz que todo o procedimento seguiu as normas legais. Quando o promotor age dentro das suas atribuições, dentro de uma ótica, dentro de uma lógica jurídica que está inserida no contexto do processo que eles examinaram, somente cabe agora discernir se está certo ou errado ao próprio judiciário. Enquanto atividade institucional, a ação dos promotores ela é correta. Os opositores também pedem explicações ao ex-presidente. Ele não conseguiu dizer os motivos que levaram ele a ter tantos benefícios materiais de empreiteiras envolvidas no Lava Jato. Então, se ele não conseguiu se explicar, a solução é essa, vai para a justiça para fazer o julgamento final. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff se posicionou em nome do governo sobre as investigações e o pedido de prisão contra Lula. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. E é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país. Lula recebeu em seu instituto em São Paulo o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, que governou entre 2008 e 22 de julho de 2012, quando foi afastado após processo de impeachment. Na saída, disse que Lula estava tranquilo e bem-humorado. Não perdeu o sentido do humor. Uma paz e tranquilidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, devido ao tamanho do processo, 36 volumes, a decisão sobre a prisão de Lula e se ele e os outros 15 acusados serão processados ainda deve demorar. 14 ex-chefes de Estado e de governo da Europa e da América Latina assinaram uma declaração de apoio a Lula. O texto condena a tentativa de alguns setores de destruir a imagem do ex-presidente, que é chamado de grande brasileiro. Entre os líderes estão José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, Felipe González, ex-presidente da Espanha, e Máximo D'Alema, ex-primeiro-ministro da Itália. Os organizadores esperam uma adesão recorde da manifestação pelo impeachment da presidente Dilma nesse domingo. Os atos marcados pelas redes sociais devem acontecer em mais de 400 cidades do Brasil e até do exterior. Grupos pró-impeachment vão promover a primeira manifestação do ano contra o governo federal. Confiam que será a maior
desde os atos de março de 2015, quando os organizadores calcularam público de cerca de 3 milhões de pessoas em todo o país. Até pede para as pessoas chegarem mais cedo. A quantidade de pessoas que está entusiasmada em participar, em exercer cidadania de uma forma que a nossa geração não esteve acostumada é muito grande e deve surpreender. Os líderes do protesto acreditam que os atos serão pacíficos, já que os grupos contrários ao impeachment da presidente Dilma remarcaram manifestações para a próxima semana. A orientação é que se houver qualquer caso de algum manifestante agressivo, que todos sentem, deixa a polícia militar fazer o seu trabalho, de resto a manifestação segue pacífica, segue ordeira, como todas as outras que a gente organizou. Mesmo assim, a segurança será reforçada em muitas capitais. O setor de planejamento da PM fez várias buscas com sindicatos, partidos políticos e tal, e por enquanto não há nada que indique que nós teremos alguma manifestação diferente dessa que já está programada. São esperadas manifestações em pelo menos 435 cidades do país. Brasileiros no exterior também se mobilizam. Em São Paulo, o ato acontecerá na Avenida Paulista. 11 grupos confirmaram participação. A Polícia Militar, que montou o esquema especial de segurança, trabalha com expectativa de público de 1 milhão de pessoas aqui na região da Avenida Paulista durante a manifestação. O policiamento também será reforçado nos corredores de ônibus e acessos às estações do metrô. Não importa o que está sendo defendido, o que está sendo manifestado, o procedimento é o mesmo para todas as grandes manifestações. Às vésperas dos protestos pró-impeachment, Dilma Rousseff rebateu o discurso da oposição de que a saída dela é a solução para as crises política e econômica. A presidente disse que não vai renunciar e que Lula é bem-vindo no governo. Uma entrevista chamada às pressas para marcar posição. A renúncia é um ato voluntário. Aqueles que querem a renúncia estão, ao propô-la, reconhecendo que não há uma base real para pedir a minha saída desse cargo. Pelo menos testemunhem que eu não tenho cara de quem vai renunciar. O comandante do PSDB, Aécio Neves, pediu um gesto de grandeza da presidente diante de um governo que, segundo a oposição, não consegue sair da crise. Dilma afirma que não jogou a toalha. Acham que eu tenho cara de estar resignado? Que eu tenho gênio de estar resignado? Não tenho. Essa atitude diante da vida. E nega que transformar Lula em ministro seria terceirizar o governo. Os comentários da oposição, eles são viesados. O presidente Lula, sem sombra de dúvida, em qualquer governo daria uma enorme contribuição. Se a Dilma nomear, ela assina o atestado de óbito do seu governo e, mais do que isso, ela reconhece que não tem mais condições de governar e quer passar o bastão para o ex-presidente Lula. No PT, a pressão para que o ex-presidente aceite um cargo na esplanada aumentou como nunca. Assim, ele só poderia ser julgado pelo Supremo. Emissários do Ministério Público, no entanto, fizeram chegar aqui ao Planalto a informação de que transformar em ministro alguém denunciado poderia ser interpretado pelos promotores como obstrução de justiça. Ainda assim, Dilma Rousseff ofereceu a Lula o cargo que ele quiser. Na mesa, principalmente, a Casa Civil, a Articulação Política e o Ministério do Desenvolvimento. Até agora, Lula tem recusado. Argumenta que seria uma confissão de culpa. Enquanto isso, o Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada, continua sem um titular. E depois da suspensão da posse pelo STF, é cada vez mais remota a possibilidade de Wellington César assumir o cargo. Ele pediu garantia do Planalto de que, se abrir mão do Ministério Público, vai ficar no posto. Mas até agora, ninguém assegurou nada ao procurador. Veja bem, ele tem 25 anos de Ministério Público. Não cabe a mim fazer nenhum apelo. Com o preço dos ovos de Páscoa 15% mais caros, o jeito é usar a criatividade